A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Vamos orar. Olhando pelo ponto de vista natural, irmãos, de fato, era melhor morrer no Egito, trabalhar, servir no Egito, ser escravo no Egito, do que ir para o deserto e morrer pela espada de Faraó. Era melhor ou não era? Olhando pelos olhos naturais, eles estavam certos, é ou não é? O erro aqui, irmãos, não é o fato do perigo que eles tinham de morrer no deserto, porque de fato eles tinham, ali havia um risco de eles morrerem, porque Faraó estava lá atrás, vindo atrás deles. Então eles iam morrer mesmo. O problema foi que eles não viam o livramento e a solução do Senhor. Nós não devemos ignorar e negar os problemas. Tem gente que acha que fé é negar os problemas. E quando a gente fala de fé, algumas pessoas até se aborrecem, porque elas acham que nós estamos negando os problemas. Mas não é isso. Porque aqui eles reconheceram e viram que de fato Faraó estava ali. O problema não é o reconhecimento dos problemas. O problema é quando nós não vemos pela fé uma solução. Por isso o tema da mensagem de hoje é: em que você acredita? Em que você acredita? A nossa vida, ela depende daquilo que nós acreditamos. A nossa vida é movida por aquilo que nós acreditamos. Tudo que nós, porque Jesus disse: se vocês crerem, vocês vão transportar os montes, nada será impossível para vocês. Então Jesus colocou que a fé é ela que move a nossa vida. O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé vocês foram salvos, pela graça de Deus. A pergunta que fica é: nós vamos crer nos nossos sentimentos ou nós vamos crer na palavra de Deus? Então, se nós deixarmos as circunstâncias falarem para nós o que devemos pensar, o sentimento vai corresponder a isso. A Bíblia fala que Pedro, quando ele viu a força do vento, ele teve medo. Olha bem, o medo veio por conta de um fato que ele estava vendo. Ele viu ali o vento, ele estava à noite, no meio do mar, e com a força do vento ele teve medo. Então não dava para negar que ali havia um vento. Ele estava no meio do mar, não dava para negar uma situação difícil ali, não dava. Mas o que Jesus esperava dele era que a fé dele fosse mais forte que esse medo. Porque a fé, ela consegue ignorar o medo. A fé consegue acreditar que há uma solução apesar das circunstâncias. Isso é fé. Fé não é negar o problema.
Fé é crer que mesmo havendo um problema, existe uma solução, mesmo que você não saiba qual é. E aí a pergunta que Jesus faz para nós é o seguinte: você vai acreditar mais nos seus sentimentos ou você vai acreditar na minha palavra, aquilo que a minha palavra diz? O povo aqui entrou no deserto. Moisés levou o povo para o deserto mesmo. Deus levou o povo para o deserto. A Bíblia fala que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então Deus permite desertos. Agora, no deserto, qual vai ser a nossa expectativa dentro do deserto? Dentro do deserto nós vamos crer em quê? Que existe uma terra prometida, que existe uma promessa, existe uma bênção, ou nós vamos nos prender ao deserto? Olhar para o deserto e crer que nós vamos morrer no deserto, porque eles acreditaram nisso. Foi o que eu disse, havia um perigo ali deles morrerem? Havia de fato, olhando pelos olhos terrenos, da carne. Mas olhando para a promessa de Deus, não havia possibilidade deles morrerem. Por quê? Porque se Deus tira eles do Egito para levar para uma terra, Deus não ia tirá-los de lá para eles morrerem no deserto. Então, se eles estivessem olhando para a promessa, para Deus, eles saberiam que eles não morreriam ali. Eles saberiam. A pergunta para nós é: nós sabemos o que Deus tem para nós? O que Deus tem para amanhã? Qual vai ser o nosso futuro? Será que a gente sabe? Ah, eu não sei. O futuro a Deus pertence assim, né? Pertence a você também, pertence a Deus, mas também pertence a você. Por quê? Porque o seu futuro já foi planejado. Ele já tem tudo prontinho, perfeito. Ele tem. A questão é, nós vamos crer nesse futuro e saber que o mal que nós estamos enfrentando, a luta que nós estamos enfrentando, não podem nos destruir? Ou será que nós acreditamos na nossa destruição? Nós acreditamos no pior, que Faraó de fato vai acabar com a gente. O mais importante é crer antes da bênção chegar. Porque crer depois que a terra prometida foi alcançada é fácil. Isso não é fé. Fé é crer antes de entrar na terra. Como Josué e Caleb creram. Eles disseram: não, nós vamos entrar, nós vamos possuir a terra. Porque o Senhor prometeu. Mas tinha gigante na terra. E os gigantes novamente fizeram eles duvidar. Olha aí, mais uma vez. Por quê? Porque eles acharam que eles iam pegar uma terra prontinha. E às vezes a gente pensa assim, irmãos. As pessoas, quando elas entram numa igreja, ou estão procurando uma igreja para elas olham: olha, é uma bênção, maravilha, vamos entrar. É uma bênção, mas depois que você entra, você descobre que tem desafios. Quando a pessoa quer se casar, ela fala: eu vou me casar, vai ser uma bênção ser casado. E é de fato uma bênção. Quem fala o contrário, não crê, não olha com os olhos de Cristo, tá? Vigiem isso, porque tem muita gente aí falando que casamento é problema. Crentes pregando isso, que casamento é problema. Fuja disso, tá? Casamento é bênção. Agora, existem desafios dentro do casamento? Claro que existem. São os gigantes da terra. Família tem desafio. Ah, eu quero um emprego, quero um emprego. Depois que consegue um emprego, saiba que lá no seu emprego você vai ter desafio. É ou não é? Então, irmãos, é importante que a gente saiba o que Deus tem para nós. Tem desafio? Tem. Mas as coisas vão se acertar. Vão se acertar. Eu vou orar pelo meu trabalho, eu vou orar pelas pessoas do meu trabalho, eu vou abençoar as pessoas do meu trabalho, eu vou procurar agir da maneira certa no meu trabalho. E aí as coisas vão se acertando dentro de casa também. Eu vou procurar agir com os filhos, com a esposa, com o marido, com os netos,
da maneira que Deus quer que eu haja. E aí as coisas vão se acertando. São desafios. E isso vale para qualquer área da vida. Então, o estar num deserto faz parte. Agora, enquanto eu estou nesse deserto, eu estou crendo nas promessas, eu estou passando por uma enfermidade. Ainda não consegui superar essa enfermidade. O que a Bíblia diz para mim sobre as enfermidades? O que Jesus pensa sobre as enfermidades? E aí eu vou lutar pela fé para viver uma vida saudável, ter saúde, porque foi isso que Jesus conquistou para mim. Agora, se eu não creio, veja bem, ninguém consegue superar deserto e alcançar a terra prometida se não for pela palavra de Deus. E aí que a gente precisa entender. Tudo que eu espero alcançar, eu preciso identificar se a Bíblia tem para mim essa promessa, se a Bíblia me garante isso. O povo judeu ali, os hebreus, na verdade, que estavam no deserto, a segurança que eles tinham foi a promessa que Deus fez da terra. Deus não deu uma possibilidade, ó, vocês saem do Egito e tentem chegar na terra. Deus não disse isso. Talvez vocês vão conseguir chegar na terra. Não, Deus não disse isso. Provavelmente vocês chegarão na terra. Ó, vocês têm 70% de chance de chegar na terra. 90%. Não. Deus disse, vocês chegarão. A terra é de vocês. Então, aquilo que a Bíblia fala a teu respeito, a meu respeito, já está dito, já está feito. E é aí, irmãos, que a gente separa adultos de crianças espirituais. O adulto, ele sabe o que já pertence a ele. Ele sabe aquilo que Deus pensa sobre ele. Então, eu preciso saber o seguinte, olha, em primeiro lugar está o reino de Deus. Então eu preciso viver esse reino. E as demais coisas serão acrescentadas. A minha família vai ser abençoada, as minhas finanças serão abençoadas, tudo vai contribuir, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, justiça divina, paz e alegria no Espírito Santo. Então, aqui a gente já entende o quê? Que o reino de Deus é uma vida, é uma comunhão com o Espírito Santo. Jesus disse assim, em todo lugar que vocês forem, cure os enfermos e anunciem, o reino de Deus é chegado. Então o reino de Deus também é manifestação de poder. Paulo disse assim aos coríntios, eu não fui me encontrar com vocês com palavras de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a fé de vocês se apoiasse não em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então a nossa fé se apoia no poder de Deus. Esse poder que todo dia me alegra, me anima, me fortalece, me levanta, me renova a minha saúde. O reino de Deus é sabedoria de Deus, o amor de Deus, a fé de Deus. Então quando eu vivo essa fé, esse amor, essa sabedoria divina, eu estou buscando o reino dele. E a gente está crescendo. Falei aqui domingo. Nós estamos crescendo nisso, irmãos. A gente vendeu a bicicletinha da Sofia e a gente foi levar ali no terminal. A pessoa falou assim, olha, leva lá no terminal para mim de Capari. Aí eu fui, né? Eu, Roberto e Sofia, fomos lá levar a bicicletinha. E aí ela pegou pela cerca, né? Tem uma cerquinha assim, eu passei para ela, eu estava lá dentro do terminal. Eu perguntei, você vai levar como essa bicicleta? Ela falou, de ônibus. Parecia ser uma pessoa simples. Aí depois eu pensei, por que eu não dei essa bicicleta para essa pessoa? R$100. Por que eu não dei essa bicicleta?
Às vezes para você aquilo que está quase que descarte em casa, para alguém é uma bênção. Para alguém vai ser uma alegria. Tinha lá a fotinha dela no perfil da filhinha dela, devia ter uns 2 aninhos. Então eu pensei, realmente, eu ainda não sou tão crente assim como eu deveria. Me lembro o dia que também a gente vendeu a TV lá de casa, já tem meses, né? Aí a pessoa foi buscar, ela nem questionou, irmão, não ficou, faz por X, faz por Y. Não, falei o valor, ela tá doindo aí buscar. Ela chegou, parou o carro, parecia ser uma pessoa simples também. Ela falou assim, os meus filhos derrubaram a minha TV, quebrou. E a minha estava com um risco, uns 2 pontinhos brancos já, a minha TV. Aí ela foi, pegou, pagou, colocou no carro e saiu. E aquilo para mim, irmãos, foi algo assim muito legal, sabe? Ficou no meu coração também, que ela não ficou tentando baixar o valor, sabe? Às vezes a pessoa tem mais, ela pode pagar mais caro, mas ela fica insistindo para você baixar o preço. Daqui a pouco até falar para ela, leva de graça. Estou dando para que o valor, você fica insistindo para baixar, leva para você. Pensamento pobre, nós temos, irmão, essa coisa pobre em nós, sabe? Então, o que eu estava dizendo? Aquilo que nós acreditamos. Porque se a gente acredita, não, eu não vou dar porque eu não vou ter dinheiro para comprar outra. Então você nunca vai ter dinheiro mesmo para comprar outra. Entende? Eu não vou dar porque não estou com vontade de dar. Então também eu não vou receber, porque Jesus disse assim, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante vos darão. Então, por isso que eu estou dizendo que a gente vive aquilo que a gente crê. A nossa vida é movida por aquilo que nós acreditamos. Porque às vezes você vê a pessoa ímpia, nem conhece a Jesus, mas prospera tanto. Porque às vezes tem uma generosidade no coração, tem uma simplicidade no coração, não se apega. Tem muita gente que não está na igreja e não se apega, né? Eu não gosto de usar exemplo de ímpio, tá, irmão? Porque aí a igreja começa às vezes a achar que o ímpio tem mais sabedoria e inteligência que a igreja. Não tem, né? Claro que não. Mas eu vi um testemunho, uma fala da filha do Silvio Santos, falando que quando ele teve um problema lá no banco lá, lembra que ele teve ele ficou preocupado de ir à falência. E aí ele estava sentado na mesa com a filha, com as filhas, aí tinha um queijo, um café, um pão, e ele disse assim para elas, olha, se a gente perder tudo, se eu conseguir ter isso aqui, ó, que eu tenho, eu estou feliz, porque a minha vida é isso aqui, ó. E ela disse que aquilo, naquela época, uma das filhas dele mexeu com ela. Porque, de fato, ele tinha dinheiro, mas ele vivia ali bem com aquilo. Um queijo, um pão, um café. Então, às vezes a gente se pergunta por que aquela pessoa tem se dado tão bem e as coisas têm sido tão difíceis para mim. Porque nós estamos num processo de crescimento. Nós estamos num processo de amadurecimento. Não é porque aquela pessoa é melhor, porque aquela pessoa é mais abençoada. Não, porque Deus quer abençoar mais a ela. Não, jamais. Eu não me vejo nunca assim. Eu penso que Deus me ama como Ele ama a todos nós. Ele não tem filho preferido. Deus não tem filho preferido. O ser humano, pecador, falho, que tem preferência por filho. Né? A gente vê isso. Até na Bíblia, né? Na Bíblia fala que a mãe de Jacó amava mais Jacó do que Esaú. Por isso que ela ajudou aquela farsa toda, aquela mentirada toda, para Jacó se passar por Esaú e pegar a bênção. Vocês se lembram? Foi Rebeca, né? Rebeca, esposa de Isaac. A Bíblia fala que ela amava mais Jacó do que Esaú. Mas Deus não. Deus ama todos, embora Deus diga a Bíblia que Deus aborreceu Esaú e amou Jacó. Deus se aborreceu de Esaú, é diferente. O pai, ele se aborrece às vezes mais com o filho.
E a Bíblia fala que tem filho que é a tristeza da mãe. Então acontece. Mas o fato não é pelo pai ou a mãe, por Deus amar mais um que o outro, não. Nós temos que entender isso. Nós, irmãos, vivemos pela nossa fé, por aquilo que o nosso coração acredita. O que o coração acredita? Né? Quando Deus Abraão manda o servo dele buscar uma esposa para Isaac. Ele falou para ele assim, olha, você vai jurar que você não vai trazer mulher que não seja da minha terra. E ele fez o servo dele jurar ali, irmãos. Aí o servo dele falou assim, tá, mas e se a mulher não quiser vir? Aí ele falou assim, não, mas o anjo do Senhor que me fez sair daquela terra e me trouxe aqui, ele vai colocar uma esposa diante de você. Olha bem, irmãos, está vendo só? É fácil achar uma esposa, achar um esposo? Não, mas Abraão creu em quê? Que o Deus que havia prometido, que tinha tirado ele da terra dele, ele ia fazer acontecer. De tudo, o servo insistiu tanto que talvez não daria certo, que ele falou bem assim, ó, tudo bem, só me garanta uma coisa, você não vai trazer mulher que não seja da minha terra. Ponto. E aí foi, e Deus abençoou e encontrou Rebeca. Então, irmãos, para tudo na vida, nós dependemos da fé. É aquilo que nós acreditamos. Ah, como assim? Você está saindo daqui, você crê que Deus vai te guardar até chegar em casa? Ou você crê que Ele vai te guardar, ou você não crê. Ah, não, eu creio que Ele vai me guardar, mas eu também creio que pode acontecer alguma coisa. Um avião cai na minha cabeça, um avião caindo por aí, vai cair um talvez na minha cabeça. Tem gente, irmãos, que pensa assim. Então você está crendo já que Deus não vai te livrar. Não dá para crer em duas coisas. Ah, eu creio que Jesus levou as minhas enfermidades, mas eu creio talvez que Deus quer que eu fique doente. Não dá para você crer nas duas coisas. Ou você crê em uma, ou você crê na outra. Ah, mas a gente não passa por provas? Tá, você crê na prova? Creio na prova. Mas para que Deus te coloca na prova? Para que você passa pelo deserto? Fala para mim. Aqui, para que serviu o deserto para esse povo? Para eles mostrarem que eles acreditavam no livramento. É ou não é? Você passa pelo deserto, sabe para quê que você passa pelo deserto? Não é para você acreditar que talvez vai ser destruído. Você passa pelo deserto para Deus ver se você crê. Esse é o propósito do deserto, provar sua fé. E aí, você está no deserto, você vai fazer o quê? Você vai recuar? Você vai desistir? Você vai amaldiçoar? Você vai murmurar? Você vai se entristecer a ponto de se afundar na tristeza? E aí, Deus está te provando no deserto. Esse é o propósito do deserto. Você mostrar para Deus que você crê na promessa dele. Então, se porventura a enfermidade bater, o problema surgir, Deus está te perguntando, e aí, você crê no que a minha palavra fala sobre saúde? Você crê no que a minha palavra fala sobre provisão financeira? Você crê no que a minha palavra fala de proteção e livramento? E aí, eu alimento o meu coração e eu passo a crer no que Deus pensa. Não no que os meus sentimentos estão dizendo para mim. Se esses pensamentos, esses sentimentos estão me levando a algo destrutivo, a algo que desagrada a Deus, eu não vou dar ouvidos a esse sentimento, eu vou dar ouvidos à palavra de Deus, para que esses sentimentos percam a força e desapareçam. Então, em que nós acreditamos? Nós acreditamos nos nossos sentimentos? Nós deixamos os nossos sentimentos dominar e dizerem para nós o que vai ser? São os meus sentimentos que tomam o rumo da minha vida? Ou será que é aquilo que Jesus diz, a palavra diz para mim? Então, em que nós acreditamos? Isso é muito sério, tá, irmãos? Vamos pôr de pé, vamos orar, agradecer ao Senhor.